Bem-vindos ao canal Seguindo o Medo. Apaguem as luzes, aumentem o volume e deixem o silêncio entrar primeiro, porque agora vocês vão ouvir o sinal e o abismo. O sinal da Avenida 7 estava quebrado fazia semanas, e o trânsito formava sempre o mesmo caos abafado pelo calor baiano que parecia grudar na pele. No meio do barulho dos motores, buzinas impacientes e murmúrios cansados dos motoristas, Jairo surgia como uma fagulha viva, rápido, leve, olhos brilhantes demais para quem não tinha nada além da própria esperteza. Ele surgia do canto da calçada sempre com a mesma frase, a mesma malandragem calculada, mas nunca repetida ao pé da letra. "Ô tia, me ajuda que hoje nem o vento quis me dar sorte." Ou, "Um trocado para esse guerreiro que acordou antes do sol?" E às vezes, quando estava inspirado, até improvisava versos curtos que tiravam risos das pessoas presas no engarrafamento. Mas eram sempre elas, Jaqueline e Alice, que ganhavam as palavras mais criativas. Jaqueline, contadora, 40 e poucos anos, sempre com o rosto marcado pelo cansaço e pela doçura que insistia em sobreviver à dureza da vida. Alice, 17, inquieta, sensível demais, estudante de jornalismo com um olhar atento a tudo que quebrava sua rotina confortável. As duas passavam por ali todas as manhãs, e Jairo já reconhecia o cheiro do perfume delas antes mesmo de enxergar o carro prata. E corria, feliz, como se aquela fosse a pequena pausa luminosa do seu dia. "Bom dia, minhas rainhas da avenida", dizia ele, abrindo os braços como se fosse apresentar um show. Alice ria. Jaqueline sorria com tristeza, e as moedas caíam em sua mão pequena, calejada, ágil. Com o Natal aproximando-se, as ruas estavam decoradas com luzes coloridas, porém gastas, enfeites plásticos e músicas alegres demais para contrastar com o rosto de quem não tinha sequer onde dormir. Jaqueline começou a notar o menino com mais atenção, o jeito como ele sempre usava as mesmas roupas, o modo como parecia faminto mesmo quando sorria, o contraste do brilho nos olhos com o corpo franzino e o olhar cansado quando ele achava que ninguém estava vendo. Certa manhã, enquanto esperavam o sinal abrir, Alice observou o menino correr para o canto da rua depois de receber algumas moedas. Ele se encolheu à sombra de um poste torto, comendo o pedaço de pão velho que carregava dentro da camisa. Aquela imagem ficou presa no peito dela, e ficou presa no de Jaqueline também. A ideia nasceu silenciosa entre as duas, como uma semente incômoda: ajudar Jairo. Mas ajudar de verdade, não apenas moedas. Dias depois, tomaram a decisão. Voltariam ali, mas dessa vez não seria de carro. Queriam falar com ele de perto, como se aproxima alguém que se pretende entender. Na tarde seguinte, deixaram o carro num estacionamento próximo e caminharam até o sinal. A rua estava quente, cheirava a fumaça, suor e dendê. Quando Jairo as viu, arregalou os olhos, feliz. "Eita, olha as minhas patroa do coração", ele brincou, abrindo um sorriso torto. "Nem trouxe trocado? Porque hoje tô aceitando até abraço." Alice sorriu, mas Jaqueline não conseguiu. A expressão dela era séria, o que imediatamente fez o menino murchar um pouco, desconfiado. "Jairo." Jaqueline começou com cuidado. "A gente queria conversar com você. Sobre sua vida. Sobre onde você mora. Sobre como podemos te ajudar." A frase nem terminou. Jairo deu 2 passos para trás, como um animal acuado. A alegria escorreu dos olhos dele como tinta diluída. Por que querem saber onde eu fico?" Ele perguntou, voz baixa, tensa. "Eu não pedi nada. Só um trocado. Só isso." "Calma, meu bem", disse Jaqueline, levantando as mãos, tentando aproximar-se. "A gente só quer ajudar. Talvez te levar para um lugar melhor, conversar com um abrigo." "Não." Ele cortou, rápido demais. Eu não posso. Não posso." E antes que elas reagissem,
o garoto virou-se e correu entre os carros. Corria como se o chão estivesse pegando fogo, desviando dos retrovisores, sumindo na direção do mercado popular. Jairo! Alice gritou, correndo atrás dele. Espera! Mas ele não esperou. Não olhou para trás. A dupla correu alguns quarteirões, mas o menino era leve, ágil, invisível quando queria. Logo se perderam. Respirando fundo, suadas, as duas se entreolharam com a culpa pesada batendo no peito. A gente assustou ele, disse Alice sem fôlego. A gente só queria ajudar, sussurrou Jaqueline, olhando para a rua como se ele pudesse reaparecer. Mas ele não reapareceu. Determinaram ali mesmo que não iriam embora sem saber se o garoto estava bem. Começaram a perguntar nos arredores. Vendedores ambulantes, donos de lojas, gente encostada nos bares. A maior parte não sabia. Alguns achavam que ele devia morar por aí mesmo. Outros mal lembravam do menino. Foi num bar pequeno, abafado e mal iluminado, que um homem gordo, com a pele avermelhada pelo álcool, levantou o rosto e riu com um canto da boca quando ouviram o nome. Jairo? Ele repetiu, passando o dedo grosso na borda suja do copo. Aquele pivete é ligeiro. Fica num beco ali atrás do mercado. Mas ó, ele inclinou a cabeça falando mais baixo. Não aconselho entrar lá não. Por quê? Perguntou Alice. Porque é o tipo de lugar que quem entra sai diferente. Ou não sai. As duas gelaram, mas seguiram o caminho indicado. Passaram por entre barracas fechadas, lojas decadentes e muros descascados até chegarem à entrada do beco. Um cheiro pesado as recebeu, uma mistura de urina, lixo e algo mais. Algo adocicado e podre que parecia se agarrar à garganta. O beco era estreito, escuro, mesmo em plena tarde. O chão estava molhado, não se sabia de quê. Pessoas dormiam sobre papelões, algumas murmurando para o nada, outras completamente imóveis. Havia seringas espalhadas, ratos passando de um lado ao outro, gemidos e risadas estranhas vindas de lugares escondidos. Alice levou a mão à boca, quase vomitando. Jaqueline agarrou firme o braço da filha, mas não recuou. Ele está aqui, disse ela. Avançaram mais fundo. Quanto mais andavam, mais denso o ar parecia ficar. Cores estranhas manchavam as paredes, grafites distorcidos, símbolos incompreensíveis pintados com algo que não parecia tinta. Uma sombra passou correndo perto delas, mas quando olharam, não havia ninguém. Finalmente, avistaram o menino. Jairo estava sentado numa escada de concreto que levava a uma porta metálica enferrujada. Estava imóvel, olhando fixo para elas. Alice sorriu, aliviada ao reconhecê-lo. Jairo, meu Deus, você está aqui. A gente ficou preocupada. Quando deram 3 passos em direção a ele, o menino levantou-se rápido e entrou pela porta, fechando-a atrás de si sem bater. Jairo! Espera! Gritou Jaqueline. As duas correram, subiram 3 degraus e empurraram a porta. Estava aberta. E então entraram. O lugar era escuro, iluminado apenas pela luz amarela fraca de velas espalhadas pelo chão. As paredes estavam cobertas por tecidos vermelhos, símbolos riscados em carvão, desenhos de olhos, bocas e rostos distorcidos. Objetos pendiam do teto. Penas, ossos, cordas, pequenos amuletos feitos de contas pretas. O ar cheirava a algo queimado, misturado com ervas e ferrugem. E no fundo da sala, sentado em uma cadeira alta que parecia um trono improvisado com madeira velha e correntes, estava Jairo. Mas não era mais Jairo. O corpo era do menino. Os olhos não. As pupilas estavam dilatadas demais, profundas demais. As mãos repousavam nos apoios da cadeira como se fossem garras. A expressão era vazia, rígida, e quando ele falou, a voz não era infantil, não era leve, não era humana. Vocês não deveriam ter me seguido. O impacto da voz ecoou pela sala como um trovão subterrâneo. Alice agarrou a mão da mãe. Jaqueline deu um passo para trás. Jairo!
A mãe sussurrou quase sem voz. Ele riu. Som seco, adulto, grave. Jairo não existe. Nunca existiu para vocês. Meu nome é Aureus. As chamas das velas tremeram. Um vento frio atravessou a sala. A porta atrás delas bateu com força, e quando tentaram correr, empurraram, socaram, gritaram. Nada abriu. Lá fora, ouviram risadas. Muitas risadas. Rudes, zombeteiras, distantes e próximas ao mesmo tempo. Alice chorava. Jaqueline tremia. E Aureus, ou aquilo usando o corpo de Jairo, inclinou a cabeça com calma. O abismo fala, o abismo chama, e vocês vieram. Vieram com o coração cheio de boas intenções. Entendam, a bondade que não enxerga o perigo não salva. Se entrega. Ajudar sem entender o que dorme no escuro é abrir caminho para o abismo com as próprias mãos. Ele sorriu, mas não era sorriso de criança. As velas se apagaram de uma só vez, e o breu tomou tudo. As velas morreram, e o breu tomou tudo como se tivesse vida própria. O silêncio que se seguiu não era ausência de som, mas presença de algo. Algo que respirava entre as paredes, que roçava a nuca das duas mulheres com dedos invisíveis. Então, a sala se iluminou de novo, mas não com luz, com forma, com presença. A silhueta de Jairo se alongou na cadeira. Cresceu. Esticou-se como sombra projetada por fogo. Os ossos rangeram. A pele estalou como madeira quente. E diante de Jaqueline e Alice, não estava mais o menino que sorria no sinal. Estava um homem. Um adulto alto, magro, de feições afiadas como lâminas e olhos tão negros que pareciam furar a escuridão. Os traços eram os mesmos de Jairo, mas deformados pelo tempo que não pertence ao mundo dos vivos. Aureus havia assumido sua forma verdadeira. A infância foi apenas a porta, disse ele com a voz que parecia vir de muitos, não de um só corpo. Agora, vejam o que sempre esteve à espera do olhar de vocês. Alice caiu de joelhos. Jaqueline tentou recuar, mas a porta permaneceu fechada como se fosse parte da parede. Aureus levantou-se, e cada passo fazia o chão vibrar. Vocês vieram movidas por bondade. Uma bondade frágil, doce, mas cega. Ele se aproximou, inclinando o rosto como um predador curioso. Ajudar não é salvar. Ajudar sem conhecer é convidar o abismo para dentro. Ele tocou o queixo de Alice com a ponta dos dedos. Ela engasgou com o terror. Vocês perguntaram onde eu dormia. Ele sorriu. Agora dormirão onde eu as vi primeiro. No fundo do que ninguém ousa olhar. A sala pareceu girar. As paredes se alongaram, ficando mais distantes. As sombras se tornaram corpos. Sorrisos tortos surgiram nas frestas, nos cantos, nas rachaduras. Eram espectadores. Eram testemunhas. Aureus ergueu as mãos e as velas reacenderam com chamas negras. Eu, Aureus, porta-voz do infinito abaixo, declaro: vocês pertencerão ao silêncio que alimentaram, ao vazio que ignoraram. Serão ecos do que tentou salvar sem saber o que tocava. Seus olhos queimaram. Servirão ao abismo como serviram ao engano. Jaqueline tentou falar, mas a voz desapareceu. Alice chorava sem som. Aureus virou-se, caminhando de volta ao trono com a naturalidade de quem encerra um julgamento antigo. A lição é simples, ele disse, sentando-se. O abismo não se abre para quem vê. Ele se abre para quem fecha os olhos, achando que está ajudando. As chamas se apagaram novamente. E dessa vez, o escuro não veio como cortina. Veio como queda. As duas despencaram dentro dele. O dia nasceu. O sol sempre nasce, mesmo onde não deveria. A Avenida 7 estava viva novamente. Barulho, buzinas, vozes, vida. As luzes de Natal piscavam preguiçosas enquanto o trânsito avançava em ondas lentas. E entre os carros, correndo despreocupado, surgiu um garoto novo. Pequeno, leve, de sorriso afiado. Ele tinha os mesmos olhos brilhantes.
A mesma rapidez nas pernas. A mesma alegria calculada. Aproximou-se de um carro vermelho, deu 3 batidinhas na janela e abriu os braços como se apresentasse um espetáculo. Bom dia, minha rainha. Me dá uma força aí que hoje o destino tá pesado demais para esse pobre coração. A motorista sorriu, encantada. Deu-lhe moedas. O garoto agradeceu, piscou e correu para o próximo carro, saltando entre os retrovisores como um passarinho de rua. Ele ria, brincava, encantava. Mas agora nós sabemos. Sabemos que naquele riso existe um eco que não é dele. Sabemos que o olhar dele carrega mais do que infância. Sabemos que o beco respira, chama, atrai, e que o sorriso de um menino pode ser só a primeira porta. No beco, bem longe dali, uma porta metálica tremeu com um único som. Riso. Riso de dentro. Riso de alguém que voltou a dormir. Alimentado. À espera da próxima boa intenção. A bondade é bela, mas perigosa quando não enxerga o caminho que pisa. Quem tenta iluminar sem conhecer as sombras pode acabar guiando outros, e a si mesmo, direto para o fundo do abismo. Porque o abismo não seduz pela escuridão. Ele seduz pela promessa de fazer o bem. Se você escutou até o final, muito obrigado por caminhar comigo por cada corredor escuro, cada sussurro do beco, cada olhar do abismo. Se gostou, inscreva-se no canal. Deixe seu like. Isso ajuda a voz do narrador a continuar falando. Comente o que achou, o que sentiu, o que imaginou, quem você acha que o abismo vai chamar da próxima vez. Compartilhe com alguém que gosta de um bom terror psicológico, ou com alguém que precisa aprender a olhar onde pisa.